Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar literalmente dos ossos, né, que compreendem o corpo humano. Vamos iniciar pelo tórax, que é uma região bacana para a gente poder começar a estudar. E vamos começar a falar hoje do externo e das costelas. Lembrando que os ossos que compõem o tórax ou a caixa torácica são externo, costela, e as costelas e as vértebras torácicas. Mas as vértebras torácicas nós vamos deixar para o próximo vídeo para ficar um vídeo tão alongado, tão longo, tudo bem? Então, falando do externo, que eu coloquei um desenho para vocês, né, para ficar uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais diferente do que eu costumo fazer, que é ministrar no data show, no projetor de imagens ou na própria TV. Nós vamos abordar vários vídeos com desenhos, pessoal. Então aqui eu coloquei a imagem numa vista anterior ou no plano anterior do externo e uma vista lateral para que nós possamos abordar os acidentes que neles são compreendidos. Então aqui, pessoal, nós estamos observando o externo, que é um osso que nós consideramos na classificação como um osso do tipo plano, está localizado exatamente no centro do tórax, né, ou medianamente no tórax. Ele tem uma importante relação com as clavículas, né, superior e lateralmente, e com as costelas. Ok, pessoal? Então aqui eu coloquei a representação do externo, que é composto basicamente por 3 acidentes, né, bem fáceis de ser observados. E aqui eu coloquei representando o M de manúbrio, o corpo, o C de corpo e o X de apêndice ou processo xifoide. Essas 3 estruturas, pessoal, elas são, inclusive, nós conseguimos palpá-las no tórax. Importante para vários cursos, vários profissionais aí da saúde, né? O fisioterapeuta, o médico, o técnico em radiologia, o técnico de enfermagem, assim como todos os profissionais da área da saúde que queiram aprender, por exemplo, uma técnica de ressuscitação cardiopulmonar. É importante saber as estruturas que compreendem o tórax, as estruturas ósseas principalmente. Então, eu sei que o manúbrio, ele é uma estrutura que compreende outras estruturas, ou seja, outras estruturas estão ali contidas nele, como, por exemplo, essa estrutura em forma côncava, que está exatamente medianamente na porção mais superior do manúbrio, o que nós chamamos de incisura jugular. Lateralmente, as incisuras jugulares, nós encontramos as famosas incisuras claviculares, que permitem as articulações com as clavículas, uma de cada lado, formando as articulações externo-claviculares, articulações importantes para o movimento na região do ombro, ok? Nós encontramos também na porção inferior, né, logo depois das incisuras claviculares, o que nós chamamos de incisuras costais. E vocês observam que as incisuras costais, elas vão descendo, né, sendo essas porções mais côncavas lateralmente, para quê? Justamente receber as costelas para a articulação cartilaginosa, as articulações cartilaginosas, entre o externo e as costelas, né? Então, além dessas estruturas que nós encontramos aqui, nós encontramos também o corpo, né, que está entre o manúbrio e o famoso apêndice ou processo xifoide. Lembrando que essa região, ela tem etimologicamente o significado em forma de ponta de lança ou ponta de faca, né? Permite a inserção de músculos importantes como o músculo reto do abdômen, que vem desde essa região até a região do pubis, lá na região do quadril, que é um outro osso. Então, anteriormente nós encontramos essas estruturas e outras estruturas também muito estudadas, como por exemplo a região onde nós encontramos a articulação manúbrio-external, pessoal. Nessa região da articulação manúbrio-external, onde nós encontramos o que nós chamamos de ângulo do externo. Esse ângulo do externo, ele está exatamente na altura dessa articulação, e é importante nós frisarmos que essa articulação, ela tem uma relação, por exemplo, com a primeira bifurcação da traqueia, né? A antiga, famosa carina, né?
conhecida como primeira bifurcação da traqueia. Para quê? Para que nós possamos relacionar essa estrutura óssea com a estrutura do sistema respiratório, lá, né, na região do final da traqueia e início dos brônquios, né? Então, a gente consegue observar aqui numa vista lateral as mesmas estruturas que nós observamos aqui, as principais, como o manúbrio, o corpo e o processo tifoide. Bem, nós abordamos aqui, pessoal, o externo, né, com alguns acidentes, não dá para a gente falar de todos exatamente, mas deu para ficar uma coisa mais simplificada e objetiva. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as costelas, pessoal. As costelas, também consideradas ossos do tipo plano, são os ossos que formam o que nós chamamos de caixa torácica, vão formar o que nós chamamos de gradil costal. Essas costelas, elas vêm divididas em 3 grupos. As costelas são um total de 12 pares, ou 24 costelas, e elas se projetam do externo para as vértebras torácicas, localizadas lá na coluna vertebral, posteriormente no tórax. Então, as costelas, elas têm uma diferença, pessoal. As primeiras costelas, elas têm um tamanho bem menor do que as outras, enquanto as últimas costelas, elas não se articulam com o externo. Ou seja, nós temos uma divisão em 3 partes das costelas. A primeira divisão que nós chamamos de costelas verdadeiras, que são os 7 primeiros pares, que se articulam diretamente ao externo através de uma cartilagem, ok? Famosa cartilagem costal. Depois nós temos outros 3 pares de costelas conhecidas como costelas falsas. Por que elas são chamadas de falsas? Porque elas se articulam indiretamente ao externo através de uma subcartilagem. E os 2 últimos pares de costelas são conhecidos como as costelas flutuantes. Por que elas são flutuantes? Pura e simplesmente porque elas não se articulam diretamente e nem indiretamente com o externo que está localizado anteriormente. Mas elas ficam flutuando, professor? De maneira alguma. Elas têm ali uma fixação, por exemplo, dos músculos conhecidos como músculos quadrados lombares, que se inserem nas últimas costelas. Nós temos também a presença do polo superior dos rins, que vai permitir ali também uma fixação para as costelas. Então, vejam bem, as costelas, elas não têm esse nome porque elas ficam flutuando dentro do abdômen, ok, pessoal? Elas formam ali uma superfície de contato para outros órgãos. Então, elas são chamadas de flutuantes porque elas não se articulam nem direta e nem indiretamente com o externo, ou seja, em hipótese alguma elas se articulam com o externo, por isso elas são chamadas dessa maneira. E aqui, pessoal, alguns acidentes que eu coloquei para vocês. Nós conseguimos observar aqui a imagem da costela numa vista posterior e anterior, ou seja, eu estou observando a costela de cima, numa vista superior, mas eu consigo abordar o que é posterior e o que é anterior. Então é bem didático essa imagem, porque dessa maneira você consegue compreender que a cabeça, ela sempre se articula com a vértebra ou com as vértebras que estão localizadas lá na porção posterior do tórax, enquanto a porção anterior, ela tem essa cartilagem que vai se articular com o externo, é a cartilagem costal. Nós podemos aqui observar algumas estruturas, por exemplo, a costela também, as costelas possuem um ângulo, e esse ângulo é importante para a gente entender que não é uma caixa, né, retangular ou quadrada, né? Tem um ângulo que vai fazer um abaulamento, né, uma espécie de círculo no tórax, e não tem um ângulo exatamente reto, ok, pessoal? Então, outras estruturas que nós conseguimos observar aqui é a cabeça da costela, que vai se articular com a fóvea costal do corpo da vértebra torácica, o tubérculo costal, pessoal, que é um importante acidente que vai permitir a articulação lá com a fóvea costal do processo transverso, que eu costumo brincar que o processo transverso das vértebras é o braço do Cristo Redentor. Por quê? Porque eles estão voltados lateralmente. Essas 2 estruturas aqui, pessoal, formam articulações importantes lá na porção da coluna vertebral, que inclusive auxiliam na mecânica respiratória durante o movimento respiratório, que é a articulação entre a cabeça e o corpo da vértebra, ou seja, a fóvea costal que está lá no corpo da vértebra,
formando a articulação costovertebral. E o tubérculo costal, ou seja, a face articular do tubérculo costal, vai se articular com a fóvea costal, que está lá no processo transverso da vértebra torácica, formando a articulação costotransversária. Essas articulações são articulações sinoviais, são articulações cartilaginosas e que vão permitir, né, um movimento muito limitado naquela região, mas que ajudam numa mecânica respiratória, tá? No momento de inspiração e respiração, na ventilação mecânica, né? Outras estruturas, pessoal, como por exemplo a superfície interna da costela, a superfície externa, que vão permitir ali inserções de músculos, como os músculos intercostais. Ok, pessoal? Bem, esses foram os ossos, pessoal, que compõem o tórax, mas ainda não acabamos. Nós vamos falar no próximo vídeo a respeito das vértebras torácicas. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, deixa os comentários. Forte abraço para todo mundo. Paz, gente!